Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje vim gravar esse vídeo aqui para vocês, falando sobre o nosso novo conteúdo, sobre as atividades agropecuárias e dentro dele os tipos de agricultura. Então, sempre quando nós falamos sobre atividades, de agropecuárias, nós temos três classificações. Quanto à finalidade, que é quando, qual será o destino da produção, quanto à técnica, os recursos que vão ser utilizados nessa produção e quanto à mão de obra, ligado às relações trabalhistas durante a produção. Então, essas são as classificações. Então, nós vamos falar para o destino dessa nossa produção, para onde que ele vai, se é importação ou exportação, os recursos que vão ser utilizados nessa produção e depois a mão de obra, que vocês sabem que muitas vezes a mão de obra ela é muito barata, E não tem uma qualificação, então não tem os direitos trabalhistas e entre outros assuntos relacionados à mão de obra. E aí depois nós temos aqui os tipos de agricultura. Então, quando a gente fala sobre agricultura de subsistência, nós estamos falando da produção voltada para o consumo do produtor. Então, o que vai acontecer? Produtor ou agricultor. Então, o que vai acontecer? É a própria família que produz e a própria família que vai utilizar. Então, é excedente e comercializado. Tá? Então a gente começa a colocar aí como uma produção familiar, ou seja, é a família que vai produzir aquele alimento ali. Depois nós temos a agricultura comercial, que tem como característica a produção voltada para a comercialização de alimentos com a população local, ou seja, é o mercado interno. E global, que é quando a gente se refere ao mercado externo. Então, vai ser uma produção tanto familiar como também empresarial. Aí já entra, as empresas e entre outros. E depois, isso aqui é a produção quanto à finalidade, A finalidade desse tipo de agricultura. Agora, nós vamos falar da produção quanto à técnica. Então, nós temos aí a agricultura tradicional, que são poucos recursos utilizados, a alta mão de obra, e a baixa produtividade. O que isso significa? Como eles não utilizam maquinários, eles vão utilizar a mão de obra, então o que acontece? Eles vão produzir menos. Por que eles vão produzir menos? Porque você sabe que um trabalho braçal, como nós popularmente chamamos, acontece o quê? Eles não vão produzir tanto, eles não vão ter tanto tempo assim, para, por exemplo, afofar a terra, preparar a terra ali para ser plantado. Isso requer tempo, se for utilizado com a mão de obra sem maquinários. Agora, se for com a máquina, vai ser muito rápido, porque o que acontece muitas vezes? Tu prepara a terra, Depois tu vai abrir ali, para plantar. Aí tu abre a terra. Depois tu vem, tu planta, depois tu fecha e aí tu vai regar. Olha todo o trabalho que teve se for manual. Agora, se for com a máquina já vem, prepara a terra, depois já vem outra máquina lá, já abre, já planta, já fecha. Então, o que acontece? É muito mais rápido. Então, a produção com máquina se torna muito mais fácil, muito mais ágil do que se for somente com a mão de obra e poucos maquinários. Quando eu me refiro à agricultura moderna, tem um alto emprego de recursos tecnológicos, então aí já entra a tecnologia, Estamos falando de uma agricultura moderna. Tem uma grande integração com o mercado e uma alta produtividade. Por que vai ter alta produtividade? Porque vai produzir mais. Por que vai produzir mais? Porque tem avanços tecnológicos. Se tem esses avanços, esses recursos tecnológicos, ele vai vender bastante. Por quê? Porque quanto mais tu vende, quanto mais tu produz, mais tu vende. Então, se tu vendeu bastante, automaticamente o que vai acontecer? Tu vai
produzir novamente. Então, é o custo-benefício. Ah, mas eu gastei muito com máquinas. Mas tu tem que ver que logo após tu vai ter essa devolução, entre aspas, desse teu investimento. Então, para te ter lucro, tu tem que investir. No início, muitas vezes, vocês vão lembrar de quando a gente falava sobre industrialização, no início, muitas vezes, o que vai acontecer? Tu vai pensar assim, ó, mas eu investi tanto e não tive o retorno. Mas é com o tempo, né? Nem todo mundo que começa o empreendimento vai ter o lucro de forma imediata. Demora, mas tu vai ter. E quanto mais tu produzir naquele teu investimento, né, no teu negócio, no teu empreendedorismo, mais lucros tu vai ter futuramente. Depois nós temos a agricultura orgânica, né, que é uma produção sustentável, utilizam técnicas naturais de adubação, né, a produção de sementes e baixa produtividade. Vocês devem ver, por exemplo, no supermercado aqui de Rosário, o Nacional. Tem uma parte ali que são de alimentos orgânicos. Vocês podem ver que ele é bem mais caro do que um produto dito normal. Então, o que acontece? Por ele ser caro, né? Ele não pode ser produzido muito. Por quê? Porque as pessoas custam a comprar. Então, se vai produzir, são alimentos perecíveis, o que acontece? Vão sair perdendo. Então, a adubação ali, ó, eles utilizam produtos naturais, né, que são folhas, que são próprios restos de alimentos, né? Esterco também é utilizado para adubo. Então, tudo natural. E aí tem também essa baixa produtividade. Por quê? Porque são os alimentos que requerem muito cuidado. Então, ele acaba sendo mais caro do que os outros alimentos. Então, esses são produção em relação à técnica. Agora, nós temos produção quanto à mão de obra. Então, nós temos a agricultura patronal, né, que são empresas agrícolas que atuam em regime assalariado. O que significa um regime assalariado? São pessoas que trabalham e recebem o seu salário, tá? Uma pessoa assalariada vai receber o seu salário. Uma agricultura familiar, a produção é em família, né? Voltada para o mercado ou como forma de subsistência. Como eu falei para vocês, produzem e consomem. O cooperativismo, né, que é a união de pequenos produtores para competir com o agronegócio. E depois a parceria, que é a união entre empresas agrícolas e pequenos produtores locais. Então, eles veem qual que vai ser a maneira mais apropriada, né, para em relação à mão de obra. Porque muitas vezes você sabe que tem pessoas que trabalham, que não recebem seu salário, né? Que não estão inseridos ali nas leis trabalhistas, né? Porque imagina uma pessoa que trabalha na lavoura. O que acontece? Muitas vezes pode se machucar. E aí, se ela não tem a carteira assinada, o que acontece muitas vezes? Ela fica sem salário, ela fica sem dinheiro, ou muitas vezes tem que trabalhar mesmo machucado, porque não tem sua carteira assinada, não tem os seus direitos trabalhistas de forma correta. E aí depois aqui nós temos os sistemas agrícolas mundiais. Quando eu me refiro a uma agricultura itinerante, né, é uma mudança contínua de local devido ao desgaste pelo uso intensivo do solo. Isso acontece aonde? Na América Latina, na África e na Ásia. Então, ocorre um desgaste. Esse desgaste é da o quê? Muita produção, aí o solo acaba ficando fraco e depois ele não consegue ser um solo rico para ter produtos. Então, tem que acabar tendo essa mudança de local, porque o solo fica fraco e não conseguem produzir o que querem, né? Independente do alimento, o solo fica muito fraco. Depois nós temos a agricultura de jardinagem, né, que é cultivada em pequenos espaços alagados. E aí nós temos os exemplos de planícies, né, e terraços. Utiliza-se a mão de obra manual, né, então é utilizado de forma manualmente e um exemplo disso ocorre na Ásia.
Depois nós temos os cinturões agrícolas, né, que são extensões baixas de terras de monocultoras. Exemplo disso é nos Estados Unidos. O que é uma monocultura, pessoal? É quando produz um único alimento, tá bom? Se vai plantar só soja, vai plantar só feijão, vai plantar só arroz. E depois nós temos a agricultura, né, tipo plantation, que são as extensas faixas de terras, né, monoculturas exportadoras. Aí nós temos o exemplo da América Central e da África. Depois aqui nós temos um exemplo da jardinagem, né, e da roça tropical, né, tendo essas duas imagens aí. Depois aqui nós temos vamos falar sobre a Revolução Verde. Quando eu me refiro, pessoal, à Revolução Verde, nós estamos falando sobre um processo de modernização que ocorreu na parte da produção agrícola. Então foram desenvolvidos equipamentos, né, para serem aplicados na lavoura, né, adubos químicos, inseticidas, transgênicos, rações e fertilizantes. Só que tudo isso tem algumas consequências, né? Quais foram essas consequências? Aumentou a produtividade de alimentos, no entanto, aumentou a desigualdade entre a produção familiar e o agronegócio. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, temos a produção familiar, são as próprias pessoas ali da família que vão estar produzindo e utilizando muitas vezes a mão de obra, né? A força braçal. E o agronegócio já tem já tem assim, ó, novas máquinas, né? Já podem fazer, por exemplo, quando a gente fala sobre os tipos de agricultura em relação à seleção de sementes para já saber que aquele produto, aquele alimento vai dar certo. Então, tem essa grande desigualdade. E aí também teve a crítica, né? Geralmente o agricultor vincula toda a sua cadeia produtiva ao fornecedor de tecnologia, porque quanto mais tecnologia, né, mais maquinários, maior vai ser a sua produção. Depois aqui nós temos falando um pouquinho, vamos falar sobre o comércio mundial de alimentos, né? Que todos esses tipos de alimentos nós vamos falar sobre crises, né? Que é em relação à diminuição de exportações, também tem ajudas técnicas, né? E entre outros. Tá? Aqui nós temos o volume de exportações agrícolas no nosso mundo, né? Esses slides eu vou mandar para vocês depois, para acrescentar para o aprendizado de vocês nesse conteúdo. E aqui depois nós temos o espaço agrícola no nosso país, né? No qual nós temos o Estatuto da Terra, né? Que é a lei que define os tipos e os usos de propriedades rurais, né? Nós temos o módulo rural, que é o imóvel rural que garante a possibilidade de progresso social e subsistência do agricultor. Nós temos o minifúndio, que é a propriedade com tamanho inferior ao módulo rural, e o latifúndio, que é uma área com tamanho de 600 módulos rurais. Então, nós temos aqui falando um pouquinho sobre como é que se deu a nossa concentração fundiária. Temos aqui as nossas capitanias hereditárias, né, em relação a essa nossa parte do nosso conteúdo, a nossa estrutura fundiária, né, que nós não vamos se deter nessa partezinha. Tem nos slides, mas eles servem para quê? Para aprimorar os conhecimentos de vocês, né? Mas o nosso foco principal é sobre os tipos de agricultura que nós vimos: comercial, moderna, itinerante, jardinagem e entre outros, que se fazem presente não somente no nosso país, mas também em todo o nosso mundo, né? Vocês sabem que nós precisamos dessa parte de a agricultura, né, que ela é muito importante. Por exemplo, assim, ó, se nós pararmos e analisarmos o café que nós tomamos toda manhã, eu sei que tem gente que não toma, mas é um exemplo. A gente olha ele bem bonitinho dentro do vidro, mas nós temos que saber tudo que aquele café passou para chegar até ali. A sua produção, a mão de obra, né, o tempo também, me refiro ao tempo em relação ao clima, né, que tem que ser favorável, porque se vem muita chuva, estraga, se vem pouca chuva também, né, se o sol tá muito forte, se faz muito calor, perdemos a produção. Então, tudo são fatores, pessoal, que se fazem presentes, né, no nosso dia a dia. Então, todo e qualquer alimento, ele
não veio pronto assim. Ele precisou passar por um processo, ou seja, de forma manual, ou seja, de forma tecnológica. Mas nós temos que ter em mente que tudo isso passou pelo ser humano, né? O ser humano, o produtor, aquele que está lá diariamente olhando para o clima para saber se o clima está favorável, sabendo se aquele produto vai dar certo, se não vai, se na hora dele ser comercializado, né, ele vai ser bem pago, porque isso aí também é uma parte principal, porque o que acontece muitas vezes, nós pagamos muito caro pelo produto, mas nem sempre o produtor, ele está recebendo todo aquele valor. Hoje, por exemplo, né, nós estamos no dia 27 de outubro de 2020. Hoje nós vimos que o azeite está muito caro, que o arroz está muito caro, que o feijão está muito caro, que são coisas que se fazem presentes numa cesta básica, que se fazem presente numa alimentação diária. Mas há pouco tempo nós também tivemos uma suba grandiosa no queijo, nós também tivemos uma suba grandiosa no tomate e entre outros produtos. Então, sempre são fatores que estão relacionados, ou sejam fatores econômicos, ou sejam eles fatores climáticos, né? Fatores geográficos que estão inseridos no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá bom, pessoal? Qualquer coisa que vocês precisarem, é só chamarem, né, para nós sanarmos as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo e abraços virtuais para todos. E lembre-se, continue se cuidando. Beijos a todos!